dia. Dá início a este culto de louvor e adoração pela manhã. Gostaria de estar lendo neste momento uma leitura onde se encontra em Salmos 89, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 89, 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Amém. Agora eu gostaria de estar convidando a irmã Miranda, que esteja fazendo uma oração inicial. Amém. Convido os amados irmãos a ficar em pé para recitar nosso tema 2020. Todos. Discernindo o tempo. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 13. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora convido o louvor, Desejo da Alma, cantor cristão 116.
convido os amados irmãos para abrir sua Bíblia em Hebreus 4, nos versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Como são 3 versículos, estaremos todos fazendo uma só voz. Hebreus 4, 14 a 16. Todos acharam? Vamos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. A igreja pode sentar. Gostaria de estar convidando o irmão Pedro, ele fazendo a oração de intercessão pela mensagem. Amém. Agora sim, convido o pastor. Bom dia, irmãos. Eu vos convido a abrirem vossas Bíblias para 2 Crônicas, capítulo 12. Vamos abrindo então para 2 Crônicas 12 e vamos ler esses 12 versículos e vamos fazer como costumeiramente fazemos, não é? Homens vão ler os versos ímpares e as mulheres então os versos pares. Vamos fazer essa alternância em todo esse texto. 2 Crônicas 12, de 1 a 2. Aí eu acho que já deu uma melhorada. Homens. Tendo Roboão confirmado o reino, vendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano quinto do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que tinha com ele no Egito, de líderes surquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém. Se diz: assim diz o Senhor, vos me deixastes a mim, pelo que também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: humilharam-se são os guerreiros, antes em breve lhe darei socorro, porque meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos,
Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, e usava os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Vamos falar com Deus mais uma vez. O irmão Pedro já orou, né, pelo pregador e pela mensagem, mas vamos nos achegar ao trono da graça para agradecer ao Senhor. Curva a tua cabeça e feche os teus olhos. Amado Pai, nós nos achegamos até o teu trono de graça nessa manhã mais uma vez, para expressar a Deus a nossa gratidão por tua graça, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós não temos, Pai, palavras que sejam suficientes para expressar, ó Deus, a alegria e a gratidão que temos em nossos corações, quando olhamos, ó Pai, os feitos do Senhor em nosso favor. Dentre os muitos, ó Pai, que podíamos arriscar a citar, temos, ó Deus, o de estarmos aqui reunidos para te prestar culto. Obrigado, ó Deus, por essa disposição renovada. Nós sabemos, Pai, que isso é fruto da ação do Teu Espírito em nossos corações. E assim nós te agradecemos, Pai, porque temos essa disposição de te cultuar, temos esse desejo, ó Deus, esse anseio de estar, ó Deus, juntamente, ó Deus, com os demais irmãos na tua casa para te adorar. Somos imensamente gratos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, também somos instados, levados pelo Teu Espírito a buscar a Tua face através da oração. Ó Deus, por mais que nós precisemos, mas muitas vezes, ó Pai, negligenciamos a oração. E o Teu Espírito Santo, ó Pai, é que trabalha em nosso interior, nos fazendo com que nos voltemos para Ti, busquemos a Tua face através da oração. E nós também Te agradecemos por esse, ó Deus, meio de graça, por esse recurso divino, ó Deus, que nos foi disponibilizado. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que tem, ó Deus, sido o nosso alento, que tem sido a nossa força, Pai, que tem sido, ó Pai, a nossa bússola, Pai, que tem sido, Senhor Deus, a nossa diretriz. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Espírito Santo, que, ó Deus, tem nos ensinado, nos instruído, nos conduzido através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo que ela tem realizado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, não temos palavras, Senhor Deus, para agradecer. Somos imensamente gratos, ó Deus, porque podemos lê-la ou estudá-la livremente nesse país, quando em muitos outros lugares do mundo, ó Pai, as pessoas não têm, ó Deus, essa liberdade. E nós entendemos, Pai, mesmo sabendo das responsabilidades implícitas, nós, ó Deus, Te agradecemos por essa liberdade que temos nesse país de, ó Deus, poder estudar, ler a Tua palavra livremente. E agora, Pai, também Te agradecemos pelos hinos entoados em Teu louvor. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de cantar louvores, ó Deus, ao Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por ter inspirado, ó Pai, há séculos atrás, pessoas, ó Deus, para compor belos hinos, ó Deus, para que a Tua igreja pudesse Te louvar, ó Deus, na era
presente. Muito obrigado por esse hino que acabamos de entoar em teu louvor, ó Pai. E tudo isso nós entendemos que é fruto da tua graça, da tua misericórdia e bondade. Também a comunhão, ó Pai, que usufruímos nessa casa, nesse local, nessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão. Obrigado, ó Deus, porque nós precisamos uns dos outros, ó Pai. Nós somos membros e não corpo, ó Pai. Juntos sim somos corpo, somos corpo, mas separados, ó Pai, nós somos membros que dependemos uns dos outros. E obrigado por essa interdependência. Obrigado, ó Deus, por entendermos através da tua palavra essa interdependência. Obrigado por esse tempo de comunhão tão vital, ó Deus, a nossa espiritualidade, a nossa santidade, ó Pai, ao nosso crescimento espiritual. Com tudo isso, ó Pai, nós te rendemos graças, ó Pai, e oramos assim, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Podeis se assentar. Queridos, nessa manhã, eu quero vos falar sobre o tema lições morais. Quero vos falar sobre o tema lições morais. A mensagem, ela é um pouquinho, a homilia ela é um pouquinho maior, então você vai perceber que em alguns pontos eu vou me ater e outros eu vou passar um pouco mais rápido, não é? Dado o tamanho da homilia, mas não vamos ultrapassar o tempo que nós temos aí para vos falar. Muito bem, então você vai observar que eu não vou explanar tanto um ponto, uma divisão, né? Vou explanar um pouco mais a outra, mas isso é devido, mais uma vez, ao tamanho da homilia. Muito bem, pensando nesse tema, eu creio já ter compartilhado com vocês, eu creio que em algum momento eu já falei com vocês, e se a minha irmã estiver me ouvindo agora, como eu creio que está, se não, ouvirá posteriormente, lá em São Paulo, ela vai se lembrar disso, que eu já compartilhei aqui com vocês, obrigado, irmão Inácio, já compartilhei com vocês que meu avô era um exímio contador de histórias. Eu só conheci um avô, e esse por parte de mãe, meu avô materno, e eu convivi muitos anos ainda com ele, antes do seu falecimento, não é? Mas ele era um exímio contador de história. Me lembro de quando a Laís ficava em casa, que eu repassava algumas histórias que o meu avô tinha me contado, o mesmo eu fiz com meus filhos, e já repassei muitas das suas histórias, e até hoje me lembro de muitas das suas histórias, das histórias então que o meu querido avô me contava. O que eu não me recordo é que ele tenha, em um dia sequer, contado uma história sem que no final tenha apresentado uma lição moral. Eu não me lembro dele ter simplesmente contado uma história sem que no final ele então fizesse uma aplicação, e então ele dissesse, mencionasse ali a lição moral que nós poderíamos tirar daquela história. Me lembro de histórias das mais variadas tipos de história, fábulas, né? E, dentre outras, né? E ele contava aquelas histórias, e no final então ele apresentava uma lição moral. Com isso, queridos, eu penso hoje, mais do que nos entreter, ou simplesmente nos entreter, nosso avô, meu avô, estava nos ensinando lições morais, mais do que simplesmente contar uma historinha ali, para nem sempre era noite, ou quase sempre era noite, mas nas tardes, mas mais do que nos entreter, meu avô estava procurando nos ensinar. Pensando nisso, muitos autores bíblicos se utilizaram desse recurso didático.
não é? Eu creio que, enquanto eu falo, você poderia pensar em muitos autores bíblicos que se utilizaram desse recurso didático a fim de trazer uma lição moral. Eu posso me lembrar do profeta Natã, quando ele vem a Davi, depois então de que Davi ali ensoberbecido, endurecido, havia pecado contra o Senhor, havia matado ou sido ali tramado a morte de um homem inocente para ficar com a sua esposa. E o profeta Natã vem a ele ali com uma história que todos conhecem, que leva a Davi, não é, depois a tecer os comentários ali, e depois o profeta diz que Davi era aquele homem. O profeta Natã diz que Davi era aquele homem. Penso também em Jotã, que alguns chamam de Jotão. Jotão é um J desse tamanho. O nome dele não é Jotão, o nome dele é Jotã. Jotã também, quando ele, no seu apólogo, ali, que ele fala das árvores, aquele apólogo ali contra Abimeleque, aquele perverso Abimeleque, que ele fala que as árvores nobres foram chamadas para reinar, mas se recusaram. E por fim, o inútil espinheiro não só se candidata ao cargo, mas ele reina sobre as demais árvores. Então, nesse apólogo, não é? Que representava então Abimeleque, um homem mau, um homem perverso que matou os seus irmãos, só um deles escapou, para obter então o poder. E pensando no fato, pensando em tudo isso, a Bíblia diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Então, pelo que a Bíblia diz aí, nós podemos entender que temos a obrigação de procurar extrair lições morais e espirituais de cada porção das Escrituras. Tem um ensino, tem algo através de cada porção das Escrituras, e o nosso papel como intérprete, como servo de Deus, como aquele que se alimenta da palavra, nós precisamos aprender a extrair lições, pedir que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude, para que possamos captar, possamos tirar lições para as nossas vidas, de cada porção das Escrituras, pois em cada porção das Escrituras há ensinos. E com tudo isso em mente, vamos considerar nessa manhã essa porção, não é? Essa narrativa, não é? Que conta um pouco da história de Roboão, filho de Salomão. Vamos estudar um pouco essa narrativa que versa sobre a vida de Roboão. E com tudo isso em mente, eu quero afirmar de maneira muito breve: essa história tem muitas lições morais a nos ensinar. Essa história tem muitas lições morais e espirituais a nos ensinar. Essa história que nós acabamos de ler nas Escrituras, ou essa narrativa que nós acabamos de ler, tem muitas lições morais a nos ensinar. Quais são algumas das muitas lições morais que essa história tem para nos ensinar? Quais são algumas lições que o Espírito Santo quer que captemos? Quais são algumas lições que o Espírito quer que captemos, para que possamos assim aplicar a nossa vida, a nossa realidade, para que possamos crescer? Dentre as muitas lições morais que essa história tem para nos ensinar, nós discorreremos nessa manhã, com a graça de Deus, sobre 6 histórias, ou 6 lições. 6 lições morais, dentre as muitas outras que podemos extrair
ou podíamos extrair daqui. Vamos rapidamente, com a graça de Deus, discorrer sobre 6 dessas lições morais. A primeira delas, eu gostaria que alguém lesse o versículo 1, é onde nós vamos extrair a primeira lição moral, a primeira lição que nós precisamos ter clara em nossa mente. A primeira lição, versículo 1, por favor, irmão Lorival. Obrigado, irmão. Tendo Roboão confirmado o seu reino. O seu reino ganha aquela estabilidade. Toda mudança envolve uma certa insegurança. Toda transição envolve uma certa insegurança. Todo começo, ele envolve alguma insegurança, não é? E assim fora no início do reinado de Roboão. Havia uma certa insegurança daquela transição de reinado, e todo o reino então passava por esse momento delicado de transição. E é por isso que você vai ler em muitas transições de reino, nós vamos ler que o Senhor confirmou o reino, ou o reino da pessoa foi confirmado, porque havia, não é, como em toda transição, há essa insegurança própria. O texto nos dá conta de que Roboão passou por essa fase. Roboão conseguiu passar, atravessar por esse momento, que é um momento um tanto quanto turbulento, de insegurança. Mas Roboão conseguiu atravessar. Ponto favorável, não é isso, Wagner? Passou. Sabe quando você está aí, que tem gente que viaja de avião infinitamente mais do que eu, mas quando se passa por aqueles momentos de turbulência, e aí alcança-se aquele tempo e o voo é tranquilo, e você que estava ali com o coração, né? Porque é muito desconfortável, e daqui a pouco alcança-se aquela tranquilidade que você fala, puxa, que bom. É bom demais, não é? Imagine na vida. Agora uma nota triste. Uma nota que te doeu o coração. Uma nota que fala profundamente no meu coração, tendo ele passado, atravessado aqueles momentos difíceis, aqueles momentos turbulentos, tendo ele conseguido vencer pela graça de Deus. Ele aparta o seu coração do Senhor. Ele se distancia do Senhor. E com isso, irmãos, a primeira lição que nós podemos aprender é que a prosperidade pode ser uma tentação tanto quanto a penúria. A prosperidade, os bons momentos podem ser uma tentação tanto quanto a penúria, não se engane não. Todos nós buscamos uma calmaria. Ninguém vai de graça. Ninguém deve, não é? Deus não quer que tenhamos esse tipo de postura. Ninguém vai amar a turbulência, ninguém vai amar a tempestade, ninguém vai amar a ventania, ninguém vai amar a instabilidade. Nós amamos a calmaria, nós amamos a estabilidade, nós amamos, não é, mares calmos, isso é correto, não é errado. O problema, irmãos, quantos nós não estamos a suspirar, quando eu terei paz na minha vida em relação a isso ou aquilo outro? Quando eu me verei livre, não é, desse problema, dessa dificuldade? Quantos de nós sonhamos? Quem sabe? Muitos falam, o dia que a minha esposa se render aos pés de Cristo. O dia que toda a minha família estiver aos pés de Cristo. Quando eu estiver livre desse problema que hoje é um incômodo para mim.
As coisas serão melhores em minha vida. As coisas então ganharão um novo contorno, um novo status em minha vida. Porque nós amamos a calmaria. Ninguém vai querer amar a turbulência. Nós entender como benéfico. Entender que tem o seu valor nessas situações, não é, de dificuldades aí, contraditórias, não é? Enfim, é correto. Agora, amar a turbulência, dizer como se diz, não é? Um fast food por aí, amo muito tudo isso. Eu acho que é um pouco, não é? Biruta. Mas muitas vezes nós amamos, né? Nós que somos pessoas sensatas, amamos a calmaria, oramos até por ela, porque a Bíblia diz: orai pela paz da cidade onde vocês estão. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Petrolina, orai pela paz desse país, com esses novos governantes, não é assim? Porque na sua paz vós tereis paz. Agora, um dos enganos que nós podemos cometer, e é por isso que eu chamo a atenção para essa primeira lição, é esse: a prosperidade pode ser uma tentação, tanto quanto a penúria. A tranquilidade pode ser uma tentação, tanto quanto a turbulência. Os momentos difíceis podem, os momentos fáceis podem ser uma tentação, tanto quanto os momentos difíceis que você atravessa. E nós podemos nos concentrar erroneamente nas circunstâncias e descuidar do nosso coração. O problema está aqui. Isso aqui, o nosso coração precisa ser cuidado, precisa ser vigiado, porque se nós colocarmos o nosso olhar nas circunstâncias, nós vamos ser sonhadores, achando que quando a situação houver um reverso, houver uma mudança da situação, as coisas serão melhores em nossa vida. Quando eu deixar de morar nessa rua, quando eu deixar de frequentar essa faculdade, quando eu sair dessa classe, quando eu não estiver do lado de pessoas tão difíceis. E nós podemos, não é, perigosamente, ficar olhando para circunstâncias e situações e descuidar do nosso coração. A prosperidade, a tranquilidade, pode ser uma tentação tanto quanto a penúria e a dificuldade. O problema reside no coração. É por isso que o sábio, olha como o sábio orou. Eu não estou falando mais uma vez que você não deve querer paz na tua família, querer paz na tua casa. Eu não estou falando que você deve ser aquela pessoa que ama confusão. Eu conheci um camarada que ele dizia o seguinte, cristão, hein? Colega, pastor, eu creio que se o Senhor não promoveu, ele já está muito velhinho. Mas ele dizia para mim assim, na época eu não era pastor ainda, ele dizia: Miro, eu dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair. E eu falava: vai ser aguerrido assim na China. Como é que o cara gosta de confusão desse jeito? Não é? Então não estou falando nesse sentido de gostar de turbulência. Tem gente que fala: eu gosto da adrenalina, eu gosto quando o voo fica e o voo está ali, aquela turbulência, e eu estou gritando como um juvenil em uma montanha russa. Não gostamos. Isso é errado. Por outro lado, depositar a nossa confiança, estribar na calmaria, é tolice.
Pode ser que quando a calmaria chegar e você tiver um momento de sensatez, você vai dizer: oxalá eu tivesse sobre aquela turbulência, oxalá eu tivesse passando aqueles momentos difíceis. Que saudade daqueles momentos difíceis, porque eles me mantinham confiando no Senhor. O sábio disse: duas coisas te peço, e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. 1. E 2. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e profane o nome de Deus. Senhor, me dá um equilíbrio. Mas eu não quero vida fácil, não. Essa semana eu comecei a pensar, eu falei: meu pai, e quando eu não estiver mais na ativa? Não fique tão feliz não, isso pode demorar 10 anos, viu? Fique tão feliz não, que isso pode demorar ainda 20 anos, viu? Mas eu ficava pensando, essa semana, como se diz, cá com meus botões. E quando eu não estiver mais na ativa? Hoje é combate até enquanto eu estou dormindo. Não é? Tem algo que pesa mais sobre mim, além de mim mesmo, que é o ministério. E eu pensava, e quando eu não estiver mais na ativa? Como é que vai ser a minha vida? E eu vou confessar para vocês, eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo de uma possível calmaria na minha vida. Meus queridos, não ponha o teu coração em possíveis dias de calma, dias de prosperidade, não é? Dias fáceis, que possam advir sobre você como um momento ideal. Como, quando chegar esse dia. Não presuma. Porque esses dias podem ser uma tentação quanto os dias mais nebulosos da tua alma. Cuide do teu coração. Olhe para o teu coração, independente do que aconteça no teu exterior e ao teu redor. Mas outra lição moral que nós podemos extrair daqui, versículos 2 e 3, por favor, algum irmão, versículos 2 e 3. Obrigado, Pedro. O que nós vemos aqui? Primeiro, o texto dá conta de que uma nota feliz, uma nota alegre, passou um momento de turbulência, entrou na calmaria, e aí cedeu à tentação. E agora nós temos, Pedro, leia por favor mais uma vez o versículo 2, para que a gente já mude aqui a imagem aqui. A segunda lição moral que nós podemos tirar daqui é que a investida do inimigo pode ser causada pela santidade tanto quanto pelo pecado. Você precisa aprender isso. Que a investida do inimigo pode ser causada tanto pela tua santidade quanto pelo teu pecado. Queridos, às vezes, nosso pecado, às vezes a nossa santidade, ela cheira mal, como sempre, nas narinas do nosso arqui-inimigo.
Às vezes a nossa santidade cheira mal nas narinas do nosso arqui-inimigo. E ele então, furioso, porque ele se opõe a tudo que é santo. Ele se opõe, Afonso, a tudo que é certo. Ele se opõe a toda a verdade, porque ele jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é o pai da mentira. A santidade, a nossa santidade às vezes cheira tão mal, mas tão mal, as narinas do nosso arqui-inimigo. Dizem os biólogos, não sei se é verdade, que o urubu, ele sente nojo de nós. Ele sente nojo. Porque Deus, a natureza daquela ave, não é propensa, é a lixeira do mundo, como se diz. Então Deus o fez ter uma queda especial pela imundície. Não é? É próprio daquela ave. E de certa maneira o mesmo acontece com o nosso arqui-inimigo chamado Satanás. Às vezes nossa santidade, ela começa a cheirar mal as narinas do nosso arqui-inimigo. E assim ele decide investir contra nós. Foi assim com Jó. Quando Deus diz: ó, Satanás, vem cá, dá uma olhada no procedimento daquele homem. Olha o caráter daquele homem, olha a fé daquele homem. Aquilo cheirou mal. Satanás diz: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Pensou: não, peraí, não é bem assim não. Porque santidade, as narinas do nosso arqui-inimigo cheiram mal. E ele investe contra, não é? Às vezes a pessoa busca, mas é assim, não é? É assim, olha, por mais que eu busco a santidade, mais as coisas são difíceis para mim. Quanto mais eu me volto para o Senhor, mais as coisas, a não ser nessa teologia ilusória que roda por aí. E alguém já disse: ah, pastor, não é fácil não. Quanto mais eu busco o Senhor, mais parece que as coisas ficam difíceis para mim. Olha, quanto mais eu falo, eu decido, com o Senhor ali, eu falo, vai ser um ano diferente. Ah, as lutas vêm, pastor. Sabe por que é isso? Porque a santidade cheira mal as narinas de Satanás. Ele não quer você santo. Ele não quer você santificado. Ele quer você sujo. Ele quer você e eu impuros, imundos. Então é por isso que muitas vezes ele se levanta contra nós. Irmãos, mas às vezes é o nosso pecado. E o nosso pecado, então, cheira mal nas narinas do Senhor. E o Senhor decide nos deixar nas mãos do nosso arqui-inimigo, para que sejamos trabalhados, para que soframos um pouco. Alguém diz que Deus muitas vezes faz com que venhamos cair de costa para olharmos para cima. Então, ora, é a santidade que cheira mal às narinas do arqui-inimigo. Ora, é o pecado que cheira mal às narinas do Senhor. A investida do inimigo pode ser causado pela santidade, tanto quanto pelo pecado. A pergunta é: por que será? Qual é a causa da investida? Por que eu estou passando por tantas lutas assim? Alguém disse: se você não quer negociar com o diabo, saia de perto da banca dele, porque senão você vai comprar dos seus produtos. Pedro diz: não pereça nenhum de vocês como, agora me passou o termo, como malfeitor. Mas se perecermos, vamos perecer pelo bem, vamos perecer por estarmos incomodando Satanás. Igreja do Senhor, vamos perecer por obedecer o Senhor. Vamos obedecer por ser um entrave para Satanás, por ser contrário a Satanás. Mas não vamos perecer por caminhar
na contramão da vontade do Senhor. Deu para entender? Não. Vamos perecer, vamos sofrer, mas nós precisamos ter certo em nossas mentes e corações que estamos batalhando as batalhas do Senhor, porque isso é grande. Aqui, o que fez o inimigo se levantar, o que fez Sisaque se levantar contra Roboão, foi que os seus pecados cheiraram mal nas narinas do Senhor. Está aí como chama mesmo? Parênteses, obrigado. Porque tinham transgredido contra o Senhor. Porque tinham transgredido contra o Senhor. Queridos, mais outra lição moral que nós podemos extrair daqui, versículo 4, por favor, versículo 4, por gentileza, alguém, rapidamente, ó, ligeiro, versículo 4, irmão ou irmã. Que lição que nós temos aqui? É a lição de que a derrota pode começar pelos pontos considerados fortes, tanto quanto pelos considerados fracos. Cidades fortificadas eram barreiras de contenção, de proteção, até chegar à capital. Deixa eu falar um negócio para você. Que país do mundo tem a sua capital à beira-mar? Você conhece algum? Me diz. Quem é bom em geografia? Quem é bom em geografia aqui, me ajude. Vou pedir para a Eliana vir aqui à frente. Não. Eu quase mato uma senhora de idade domingo passado. Sem querer, ela assustou comigo. Quase que eu mato uma outra senhora de idade agora. Não precisa vir aqui, Eliana. É brincadeira. Acalme o seu coração. Mas, brincadeiras à parte, quem é bom de geografia? Me digam, que país do mundo tem a sua capital à beira-mar? Hã? Quem? Portugal tem, à beira-mar, Lisboa é. Quem mais? Que cidade? Que país do mundo? Quase nenhum. A não ser Tel Aviv. Mas a capital de Israel não é Tel Aviv, é Jerusalém, porque assim diz o Senhor. Ainda que não reconhecida, a não ser pelo Brasil, e pelo menos, não sei o que vai vir agora, mas até então pelos Estados Unidos. Jerusalém é a capital de Israel. Brasil já foi Salvador e Rio de Janeiro. Onde é hoje? Onde é a capital do Brasil? Longe do mar. Porque é um inimigo, é um caminho a menos para o inimigo. As cidades fortificadas eram como barreiras de contenção, até chegar à capital. Então, eram cidades fortificadas. Poderiam então fornecer, proporcionar segurança àquela nação. O que aconteceu aqui? Quem leu? O que aconteceu aqui? Onde o inimigo começou a vencer? O que o inimigo começou a derrubar primeiro? Pronto. Aquilo em que Roboão se estribava, confiava. Aquilo que era uma barreira, de proteção, uma contenção, veio ser conquistada. Sabe aqueles pontos que você acha que é forte? Sabe aqueles pontos que você acha, olha, nisso eu não caio.
eu caio ali, eu posso cair aqui, mas eu sou forte nisso. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me disse que estava com um pastor em determinado lugar, e logo vem uma mulher serpenteando, não é? Como se fosse a serpente, não é? Vem de lá, vom, vom, vom. E está o pastor e esse irmão conversando, e lá vem uma mulher pouco vestida, não é? O pastor olhou e disse: igual essa, Satanás, pode mandar 1000. Eis um pecado, irmão, que eu nunca cairei. Sabe, esse tipo de força que você pensa que tem, sabe, esse ponto forte que você mais se estriba. Eu não sou mensageiro do diabo não, mas deixa eu te falar um negócio, é deles que o diabo mais gosta. É eles que mostram-se mais fracos, porque é neles que você menos coloca vigilância. Você acha que é forte, você acha que não vai cair, você acha que são pontos que você está totalmente imune à tentação nesses pontos. Outros caem tão fácil. Eu não, isso aí para mim, eu tiro de letra. É com o pé nas costas. Cuidado, porque a derrota pode começar pelos pontos fortes, tanto quanto pelos pontos fracos. Em tese, ou em resumo, podemos dizer o quê? Não temos pontos. Você tem algum ponto forte? Eu, olhando para a minha vida, eu não vejo um. Olhando para a minha vida, eu não vejo um ponto no qual eu possa me estribar e dizer: eu sou forte nisso. Eu sou fraco em tudo. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. O que Paulo quis dizer com isso? Quando ele admite a sua força, ele vai se refugiar, buscar a sua força no Senhor. Viu? Então não pense que o diabo vai começar por aqueles pontos que você mais é capenga, por aqueles pontos que você vai arrastando, que você fala: ufa, para mim conseguir cumprir a minha obrigação nessa frente de batalha, nessa frente de luta, é com muita dificuldade. Não pense que o diabo vai entrar por aí. Ele pode entrar por aquele que você fala: aqui está bem guardada, aqui é impenetrável, aqui não tem tentação que chegue. É por aí que Satanás vai entrar. É quando a gente pensa que pode é que nós escorregamos. Queridos, eram barreiras de contenção, e foi por onde Jerusalém jamais pensou, Roboão jamais pensou que ele começou a sua derrota. Mas vamos caminhar e vamos pensar na quarta lição, e vamos ler 5 a 8 e depois o 12. Alguém? 5 a 8 e depois o 12. Pula para o 12. Outra coisa, outra lição moral, pode inverter aqui, viu? A contrição pode só atenuar as consequências do erro, tanto quanto eliminar completamente tais consequências. A contrição verdadeira pode eliminar completamente as consequências de um erro, tanto quanto só atenuar. Não houve uma contrição falsa aqui. Não houve um falso arrependimento, não. Nós vemos que Roboão, de fato, o Senhor diz, verdadeiramente se arrependeu.
e com base na forma de fazer igreja, com base na visão de muitos cristãos de hoje, se arrependeu verdadeiramente, se absolveu totalmente, se livrou totalmente das consequências. A contrição pode, não é, eliminar completamente as consequências de um erro, tanto quanto só, não é, atenuar tais consequências. O que nós vemos aqui é exatamente isso. O Senhor reconhece como verdadeiramente se arrependeram. Eu não vou destruir de todo, mas vai haver destruição. Eu não vou exterminar o povo, mas vai haver mortes. Eu não vou trazer toda tristeza sobre esse povo, mas vai haver tristezas. As consequências serão atenuadas, mas não totalmente eliminadas. Olhe para mim, por favor. A ilusão de muitos pecadores arrependidos é fomentada, é alimentada por cristãos que parecem não conhecer as Escrituras Sagradas, ou não conhecem as Escrituras Sagradas. Então, a ilusão de muitos pecadores arrependidos é que ficarão totalmente livres de consequências por terem sido perdoados. Já que eu fui perdoado, então não vai pegar nada para mim, não vai sobrar nada para mim, eu fui perdoado. Não é assim? Não é assim? É assim que os pecadores querem, não é? Eles vêm ali, não é? Dizem se arrepender, então está tudo certo. Não está tudo certo, não. Mas você não me perdoou? Perdoei. Meu filho era assim: pai, só me perdoa quando está perdoado. E aí, não, peraí, brincar com você agora? Não, peraí, como é que é? É assim que você brinca, você ensina perdão para o teu filho? Perdoei, então vamos brincar de bola. Não é assim não. Uma confiança que se perdeu. Perdoei, você confia em mim? Não. Confiança se conquista de novo. Aprenda com as Escrituras Sagradas. Não banalize as coisas de Deus. Não ensine errado o teu filho, a tua filha, ou qualquer pessoa. Se você age assim, não é assim? Geralmente a mulher que peca contra o homem, né? Aí a mulher pecou contra o marido, geralmente não é, irmãs? Não são? Geralmente são as mulheres que pecam, o homem não. Então a mulher peca contra o marido, e aí o marido perdoa, bem, dá um beijinho, está tudo certo. É assim que você acha que funciona? Não, porque geralmente são as mulheres que pecam contra os homens. Quase nunca são os homens que pecam contra as mulheres. Deixa eu mudar isso, porque senão eu vou apanhar lá fora. Brincadeiras à parte. Meus queridos, olha, o arrependimento pode atenuar consequências, pode eliminar completamente, quanto só atenuar. Tem vários fatores aí, é recorrente. A gravidade do pecado que se fez, tudo isso precisa ser levado em conta. E aqui o Senhor, foi um pecado grave, e o Senhor diz: vou atenuar, mas não vou eliminar completamente as consequências. Ensine a Bíblia corretamente para as pessoas, senão fique de boca fechada. Mas ainda, outra lição moral, versículo 9 e 10. Vou correr. 9 e 10. Olha isso. Queridos. A reparação do que se perdeu pode ser feita de maneira grandiosa, tanto quanto de maneira medíocre.
A reparação do que se perdeu pode ser feita de maneira grandiosa, tanto quanto de maneira medíocre. Escudos de ouro. Eram os escudos que Sisaque levou, confiscou, roubou, pilhou. Mas Roboão, não é? Encontrou a solução. Escudos de que ele fez? Bronze. Colocou no lugar. Amados, deixa eu falar um negócio para você. É mais fácil perder a noção do que é grandioso do que ter a noção do que é medíocre. É mais fácil você perder a noção do que é glorioso, do que é grandioso, do que ter noção do que é medíocre. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Roboão perdeu o padrão do ouro. Abaixou o padrão. Num piscar de olhos. Perdeu. Ah, meus queridos, como a gente precisa tomar cuidado. Como a gente precisa prestar atenção. Como nós precisamos ser diligentes sobre os padrões. Eu sempre tenho medo, e eu falei para vocês que não tem nada em mim que me inspira confiança. Nada em mim. Por quê? Porque eu sei, meus queridos, que se eu começar a abrir uma concessão aberta hoje, pode ser uma porta aberta para outra concessão amanhã. E eu posso ir perdendo, não é? Perdendo então o padrão do ouro, o padrão de excelência. Facilmente nós vamos decaindo. É mais fácil decair. Qual é o contrário de decair? Qual é o antônimo de decair? Subir? Subir? Subir ficou muito ruim. Progredir? Progredir. Nós, não é? Facilmente perdemos o padrão de subida. É mais fácil perder o padrão de subida, de elevação, do que, não é? De queda, de descida. Nós vamos olhar para a nossa vida. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Continue. Menos e menos até essa escuridão perfeita, completa. É isso? Não. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia O que esse texto fala? Progressão, progresso, até chegar no clímax. É assim a vida do crente. Irmão, se nós perdermos, e podemos facilmente perder, a noção de excelência. Falo que hoje, se hoje nós temos a oportunidade de fazer tudo direito, isso não quer dizer que possamos, não é, ficarmos tranquilos e acomodados. Tem muita luta, tem muita batalha aí, tem muito suor para ser derramado. E se você não estiver disposto a derramar suor por um padrão elevado, não fique nessa igreja. Não fique aqui. Não fique aqui. Porque a gente pode, sabe? A gente pode perder o padrão do ouro, do excelente, facilmente. E aquilo que era uma grande oportunidade,
é malogrado. Vamos caminhar. Por último, a última lição, versículo 11. Versículo 11, por favor. Alguém. Olhe para mim. Obrigado, Miranda. Olhe para mim, por favor. Eu sou bonito. Minha mãe sempre disse. Pelo menos de máscara. Mas, olhe para mim, por favor. Primeiro, Roboão, ele nem se dá o trabalho, tá certo que se perdeu o padrão de ouro em Jerusalém. Mas faz substitutos inadequados e coloca no lugar. E agora, toda vez que havia um cerimonial ou uma parada, toda vez que o rei entrava no templo por conta de algum cerimonial ou de alguma parada, os soldados usavam os escudos. Que coisa terrível. Mas quando o rei saía e terminava, eles guardavam. Aqui no hebraico é dito, eles guardavam, eles protegiam aqueles escudos. Eles guardavam aqueles escudos, eles queriam aqueles escudos de segurança, eles queriam que aqueles escudos não tivessem o mesmo fim que os outros tiveram. E com isso, nós podemos, outra lição, é que a estima por algo falso pode ser tão intensa quanto por algo verdadeiro. Nós podemos estimar coisas sem valor tanto quanto as coisas de valor. Nós podemos nos apegar a lixo, a porcaria dentro da igreja. Nós podemos nos apegar a coisas que nunca glorificaram a Deus. Nós podemos nos apegar a amizades falsas. Nós podemos nos apegar àquilo que não traz glória ao nome de Deus. E querer então cuidar dessas coisas, e querer que essas coisas não se destruam, se deteriorem. Coisas que não glorificam a Deus. Coisas que não estão à altura do padrão estabelecido por Deus. Mas nós queremos proteger isso, valorizar isso. Meus queridos irmãos, como é que será que está a nossa lixeira? Vazia? Como está a lixeira da igreja? O que acontece quando os coletores de lixo passam e você não se dá conta e você começa a acumular lixo em casa? O que acontece? Mau cheiro. Obrigado, Lia. Mau cheiro. Logo começa a aparecer o quê? Insetos. Logo você vê barata, rato, roedores. Não é assim? Quando o lixo é guardado. Lixo se joga no lixo. A igreja tem que ter uma lixeira bem grande e jogar fora aquilo que não glorifica a Deus. Não é estimar, não é valorizar, porque nós podemos valorizar algo falso tanto quanto algo verdadeiro. A igreja pode se estribar e segurar, não é? Não tem aí não sei se é desenho, não é? Eu não sei se é desenho, meu malvado preferido, predileto, como é que é, Daniel? Foi você que me falou uma vez? Então, você falou em tom de crítica mesmo, o quê? Meu malvado favorito. Tivemos o Halloween aí recentemente, uma comemoração norte-americana que tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. E eu vi crentes, não,
É joia, não tem nada a ver. Chega daquela visão. Hoje podemos falar de bruxinha boazinha. Fala para o teu filho, bruxa é bruxa. O que presta, presta. O que não presta, não presta. E o mundo quer atenuar. Quer tirar aquela visão de bruxa malvada. Hoje é uma bruxa boazinha. Aí fizeram uma musiquinha. Ô bruxinha boazinha. Ô bruxinha boazinha. A igreja tem embarcado. Se apegando a coisas sem nenhum valor. Coisas que não prestam. Não glorificam. Não dignificam o seu Deus. Mas tem permanecido. Tem cuidado dessas coisas. E essas coisas têm enfermado a igreja. Têm trazido insetos, mau cheiro e todo tipo de coisa indevida. A estima por algo falso pode ser tão intensa quanto por algo. Finalizando. Os escudos representam. Sabe por que os escudos eram de ouro? Bronze é muito mais. Bronze é um escudo mais adequado para a guerra. Mas esses escudos aqui eram escudos representativos. Representava as guerras que a nação vencera pelo poder do Senhor. Mas tudo que não representava isso, não é? Era estimado agora e era guardado, não é como se diz aí? Como se diz aí? As 7 chaves. Guarde, olha, só tire em momentos especiais, mas guarde. E assim a nossa estima por coisas falsas pode ser tão intensa quanto por coisas verdadeiras. Pense nisso. Ajude a tua igreja. Ajude a tua igreja a ajudar você. Eu lembro que viu Wagner e Theo e Gibson na década de 80 lá em São Paulo, era o seguinte: ajude a polícia a ajudar você. Ajude a tua igreja a ajudar você. Porque se você for forte, se você fizer tua lição de casa, você vai contribuir para uma igreja forte. E uma igreja forte vai poder te valer depois. Porque, pelo menos, cá para mim, um caído não pode ajudar outro caído. Pelo menos é isso que eu aprendo. Um caído não pode levantar o outro caído. Curva a tua cabeça. Obrigado, Senhor, por esse tempo em torno da tua palavra. Dá que essas lições, ó Deus, ressaltadas, possam ser aplicadas, ó Deus, na vida de cada um dos teus servos, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.